Produtos notáveis. Alguns produtos de polinômios aparecem com frequência em problemas e apresentam certas regularidades. Esses produtos são chamados produtos notáveis e o conhecimento dessas regularidades facilita a realização de cálculos. Vejamos alguns deles. O quadrado da soma de dois termos. O quadrado da soma de dois termos pode ser indicado por a mais b ao quadrado, que você vai fazer o seguinte, ó. Aqui, vamos. A mais b vezes a mais b. Aplicando a propriedade distributiva, o a multiplica o a, que vai ficar a ao quadrado. O a multiplica o b, que vai ficar ab. Agora, usamos a propriedade distributiva para o b. b vezes a fica ba, mas como nós temos a propriedade comutativa, eu posso escrever como ab. E agora, b vezes b, b ao quadrado. Sempre cuidando com os sinais. O a vezes a é positivo, o ab é positivo, e o ba, também posso usar a propriedade comutativa, que fica ab, é positivo. E b vezes b, b ao quadrado, positivo. Agora, vamos juntar os termos semelhantes, que seria o ab mais ab. Então, nós temos a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Se a gente for verificar aqui nessa figura, nós temos um quadrado e vamos calcular a área desse quadrado. A área desse quadrado seria a mais b ao quadrado. A figura toda mede a mais b. Esse pedacinho aqui nós vamos chamar de a. Esse pedacinho aqui nós vamos chamar de b. Esse pedaço nós vamos chamar de a, esse de b. Se você verificar, essa área aqui, ó, seria a vezes a ao quadrado. Esse pedacinho aqui, que eu vou mudar agora a cor da caneta, a vermelha, fica a vezes b. A vezes b. Então, mais AB. Eu tenho um outro pedacinho aqui também que mede A vezes B, então mais AB. E o que me sobrou é B vezes B, mais B ao quadrado. Então, o que diz o quadrado da soma de dois termos? Nós podemos dizer que é o quadrado do primeiro termo, vamos chamar isso aqui de primeiro termo, mais duas vezes o primeiro, ó, duas vezes, porque eu tenho esse aqui, e esse aqui. Duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, e mais o quadrado do segundo termo. Esse aqui é o nosso segundo termo. Então, mais o quadrado do segundo termo. Esse aqui seria o nosso primeiro quadrado perfeito que nós vamos estudar. Se eu dissesse para vocês o seguinte quadrado, perfeito, 3 mais x ao quadrado. O que eu poderia escrever? O quadrado do primeiro termo, que é 3 vezes 3, que é 9, mais duas vezes o primeiro termo, que é 3, e o segundo termo, que é x, mais o quadrado do segundo termo. Então, ficaria 9 mais 6x mais x ao quadrado. Esse seria um exemplo. Poderia dar um outro exemplo. Vamos ver aqui. Eu teria x mais y ao quadrado. Seria o quadrado do primeiro termo, que é x, mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo termo, xy, mais o quadrado do segundo termo. Vamos agora conhecer o nosso segundo caso. O quadrado da diferença de dois termos. O que é a diferença? É uma subtração. Eu tenho o a menos b. Então, nesse caso aqui, eu quero calcular a área desse quadrado. Então, eu teria a seguinte expressão. Toda a figura, ela vai medir a. Toda a figura mede a.
Esse pedacinho aqui mede A menos B. E esse aqui mede B. Esse aqui, A menos B, B. Então, o que a gente vai calcular? A menos B ao quadrado, porque a área é A menos B ao quadrado. O que eu quero calcular é essa área aqui. Então, como é que fica? Novamente, aplicando a distributiva. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. Mas não esqueçam que o A é positivo e o B é negativo, então fica AB negativo. Mudando a caneta, agora eu vou calcular o menos B. Menos B vezes A fica menos BA. Aplicando a propriedade comutativa, eu posso dizer que fica menos AB. Agora, menos B vezes menos B fica mais B ao quadrado. Então, o que nos sobra? A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Então, o que diz? Quando eu tenho o quadrado da diferença de dois termos, eu posso dizer que é o quadrado do primeiro termo, que o A é o meu primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Vamos ver por que isso acontece. Se eu fosse calcular a área desse objeto todo, seria A ao quadrado. O quadrado todo grandão aqui, ó, isso que eu vou estar destacando aqui em amarelo, seria A vezes A ao quadrado. Só que eu quero esse quadradinho pequeno, o A menos B. O que eu tenho que retirar? Eu tenho que tirar o B. Se eu for tirar esse B aqui, ó, que eu estou riscando agora, eu vou tirar menos A vezes B. Agora, eu vou retirar aqui novamente, aqui, ó, menos A vezes B. Se vocês verificarem, eu tirei esse quadradinho menor aqui 2 vezes. Como eu tirei ele 2 vezes, eu tenho que acrescentá-lo novamente. Então, mais B, que esse quadradinho aqui vale B, e B. Então, esse quadradinho vale B e B. Então, mais B ao quadrado. Por isso que a expressão vai ficar A ao quadrado menos 2 vezes A vezes B, mais B ao quadrado. Se eu colocar um exemplo para vocês, x menos 5 ao quadrado. Como é que eu posso calcular? O quadrado do primeiro termo, que é x, menos 2 vezes 5 vezes x vezes 5, mais o quadrado do segundo termo, que é 5 vezes 5, que é 25. Isso vai me dar como resposta x ao quadrado menos 10x mais 25. Vejamos agora um outro produto notável que é bem trabalhado no 8º ano do ensino fundamental. O produto da soma pela diferença de dois termos. Como é que eu posso representar isso? O produto da soma pela diferença de dois termos. Nessa expressão aqui de cima, eu posso sugerir que esse aqui vale A mais B. Então, isso aqui vale A, esse valor vale B. E na expressão de baixo, desse lado aqui, isso aqui vale A e isso aqui também vale B. Aí eu resolvo chamar isso aqui tudo de A. Então, aqui vai ser A menos B. Se eu resolver chamar tudo de A. Então, A mais B, eu quero somente essa expressão. Eu só quero calcular a área desse valor aqui, ó. A mais B vezes A menos B. Como é que eu faria isso? Vamos lá. Novamente, eu tenho que aplicar a propriedade distributiva. Eu multiplico o A vezes A, que vai ficar A ao quadrado. O A vezes menos AB, que fica menos AB. Agora, eu vou multiplicar o segundo termo. B vezes A, ele é positivo, fica BA. Usando a propriedade comutativa, fica AB. E menos B mais B vezes menos B, vai ficar menos B ao quadrado. Lembre-se, aqui eu tenho um número negativo, aqui eu tenho um número positivo. Então, eu uso a lei do cancelamento, então só sobra A ao quadrado menos B ao quadrado. Se eu for calcular a área ali do desenho, eu sei que essa minha figura toda aqui é A mais B, e esse pedacinho aqui é A menos B. Se eu usar essa expressão aqui, eu quero calcular essa área aqui, que está destacada em azul. Só que eu tenho a minha figura toda.
Então, como é que vai ficar a minha figura? Eu vou calcular o A mais B, e se eu calcular vezes A, se eu calcular a figura toda, eu vou ter essa expressão, A mais B vezes A. Então, vai ser A ao quadrado mais AB. Mas eu tenho agora que retirar esses pedaços aqui de baixo. O que eu vou retirar? Eu vou retirar esse pedaço aqui que vale A mais B vezes B. Então, eu quero calcular a área, tá? Quero calcular aquela área lá. Então, eu tenho que tirar esse pedaço aqui. A mais B vezes B. Se eu for fazer A mais B vezes B, eu vou ter AB mais B ao quadrado. Lembre-se que eu tenho que retirar dessa maior aqui, ó. Eu tenho que retirar essa que eu vou destacar agora em lilás. Então, vai ficar A ao quadrado mais AB menos, eu vou retirar de AB mais B ao quadrado. Esse menos está aqui fora, ele muda todos os sinais dos valores que estão aqui dentro. Então, vai ficar A ao quadrado mais AB menos AB menos B ao quadrado, me restando somente A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, a área ficaria A ao quadrado menos B ao quadrado. Se eu quiser somente essa figura que eu estou destacando aqui, sendo que a medida A, e essa medida aqui A menos B, porque A seria o valor total para essa situação. Gente, isso aqui seria os produtos notáveis no momento. Obrigada.